Irmãos queridos, graça e paz, na noite deste dia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus abençoe a sua palavra bendita. A Bíblia, meus irmãos, tem muito a dizer sobre gratidão e ação de graças. Aliás, a Bíblia é um manual que nos ensina de capa a capa a dar graças a Deus em tudo. Infelizmente, gratidão parece ser um bem cada vez mais raro. O muito obrigado e o de nada tem sido raro hoje em dia. O com licença, o por favor e o perdão estão raros de se ver. Vemos ingratidão por todos os lados, mas Deus é bom até para com os ingratos, diz Jesus em Lucas capítulo de número 6, verso de número 35. Os ingratos, meus irmãos, são aqueles que ajudam a marcar o tempo do fim, diz Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso de número 2. Paulo, ao descrever a injustiça dos seres humanos, ele reconhece que as pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, verso 21. Isso prova que ação de graças e louvor não fazem sentido no mundo em que Deus não é reconhecido como presente e atuante. Parece que a linguagem grosseira ou banal sempre brota com mais facilidade. Somos ingratos por natureza. No entanto, o texto de Efésios capítulo 5, verso de número 4, sugere que dizer palavras de ação de graças é poderoso antídoto contra o uso de linguagem grosseira, tola e indecente. Ser grato é o oposto de ser egocêntrico. Quem não sabe agradecer não enxerga nenhum outro, quer seja outra pessoa, quer seja o próprio Deus. Agradecer é ao mesmo tempo uma confissão de que não somos autônomos nem autossuficientes. Seria o cúmulo de egoísmo alguém dizer: eu me agradeço, mas é o que temos visto na prática. Nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a gratidão sempre é dirigida a Deus. Ela sempre tem como alvo a Deus. No início de suas cartas, Paulo elogia a fé que caracteriza a igreja cristã. No entanto, a sua gratidão é dirigida a Deus. Romanos capítulo 1, verso de número 8, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4, Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 5, Colossenses capítulo 1, versículos de 3 a 5, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2 e 3, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 e 4, Filemon, versos 4 e 5. Examinando o uso do verbo dar graças, encontra-se uma passagem diferente em Romanos 16, versículo de número 4. Ali Paulo afirma que ele, juntamente com todas as igrejas dos gentios, agradece a Priscila e a Áquila por terem se arriscado por eles. Isso é sinal de que podemos ser gratos aos irmãos também. Nessa mesma linha, Paulo expressa sua alegria pessoal pela ajuda recebida dos filipenses. Filipenses 4, versículo de número 10. No entanto, Paulo conclui esse bilhete de agradecimento com um louvor a Deus. Filipenses 4, verso 20. A rigor, a gratidão chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Sempre será assim. A carta aos Romanos se inicia com uma ação de graças a Deus por meio de Jesus Cristo, Romanos capítulo 1, verso de número 8, e termina com a glorificação ao Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo, Romanos 16, versículos 27. Um exame um pouco mais atento das Escrituras, vemos que não existe diferença entre ser grato a Deus e louvar a Deus. A gratidão se expressa em louvor, por isso louvor é um tema que casa bem com a ação de graças.
Louvor faz com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, diz o Salmo 98, verso 1. Entretanto, o louvor não é medido pelo nível de decibéis. Som oco e vazio não é louvor. Sacrifício de louvor, segundo Hebreus capítulo 13, verso de número 15, é o fruto de lábios que confessam o seu nome, o nome de Deus. Se for com música, tanto melhor, mas não é absolutamente necessário. Pode ser um simples gesto silencioso. Aprendemos no Salmo de número 96, versículo 4, que Deus é grande e digno de ser louvado, louvado pelos seus atributos. No entanto, muito mais frequente é a enumeração de seus feitos. O Salmo 96, por exemplo, menciona salvação, o verso de número 2, criação, verso de número 5, reinado, versículo de número 10, julgamento, verso de número 13, o belo, mas pouco conhecido texto de Judas, versos 24 e 25, é semelhante na medida em que exalta aquele que é o único Deus. O que mais recebe destaque são os atos de Deus, que é poderoso para evitar que você tropece e que pode apresentá-lo irrepreensível diante da sua glória com grande alegria, diz Judas, verso de número 24. É difícil, meus irmãos, encontrar um personagem bíblico que agradeça a Deus pelo dom sem louvar o doador. Maria, por exemplo, confessa que o espírito dela se alegra em Deus, o Salvador. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 47. Fala de si brevemente nos versículos de número 48 a 49, passando logo a exaltar a reviravolta salvadora que Deus promove no mundo, diz os versículos 51 a 53. A ação de graças também anda de mão dadas com a súplica, como acentua muito bem Filipenses capítulo 4, verso 6. Na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 2, Paulo confirma isso. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Isso significa que em cada súplica está embutida também uma ação de graças a Deus. Um dos cânticos de louvor e ação de graças mais marcantes de toda a Bíblia é o Salmo de número 22. Começa com o conhecido grito de angústia: Deus meu, por que me desamparastes? Verso de número 1. O Messias é afrontado e zombado, os versos 6 e 7. Tem as mãos e os pés traspassados, verso 16. Acaba no pó da morte, verso 15. Mas a isso se segue um pedido de socorro, versículos 19 a 21. E o Senhor ouviu o grito de socorro, verso 24. Esta resposta desencadeou uma onda de louvor impressionante que continua até hoje. O próprio Messias louva, verso 22, e conclama aqueles que temem o Senhor a louvarem, verso 23. Depois esse louvor passa aos confins da terra e virá também da posteridade que somos nós, versos 27 e 30. O texto de Filipenses capítulo 2, versículos de número 8 a 11, soa como comentário resumido do Salmo 22. Um padrão semelhante aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de número 3 a 12. Aqui, a ação de graças brota onde menos se poderia esperar. Os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre o apóstolo de Cristo, sobre Paulo, versículo de número 5. Ele passou por uma tribulação que o levou a perder a esperança da própria vida. Ele atesta isso no verso de número 8. No entanto, meus irmãos, ele louva e enaltece a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo pede que orem a favor dele e antecipa como essa história irá terminar. Por muitos serão dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos.
ato final é a gratidão a Deus. À luz disso tudo, sejam agradecidos e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. O dia de ação de graças não pode ser visto como uma obrigação a ser cumprida. Deus fez algo por nós na pessoa e obra de Cristo Jesus, que devemos a Ele eternamente gratidão. Ouça como a Bíblia frequentemente liga a ação de graças à alegria, a júbilo e a gratidão. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, Salmo 95. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome, Salmo 97. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras, Salmo 107. Alegria e ação de graças estão conectadas, são irmãs siameses. A conexão é óbvia. Quando damos graças, nos alegramos com o que Deus é. A alegria nas dádivas de Deus, igreja, faz parte da gratidão, mas não é a única alegria da gratidão e não é a maior. Podemos descobrir agora mesmo a maior alegria da gratidão, observando quantas vezes a palavra de Deus vincula a ação de graças ao louvor. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Salmo de número 35. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Salmo 69. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Lucas capítulo 17. Muitos estão acostumados a distinguir a ação de graças do louvor. A ação de graças se concentra mais no que Deus faz, já o louvor se concentra em quem Deus é. Estes versos, meus irmãos queridos, que acabamos de mencionar, mostram que há uma conexão. O fato da ação de graças estar ligada ao louvor mostra que a ação de graças não ignora quem Deus é. O dia de ação de graças nos ajuda a ver e louvar quem Deus é. A gratidão começa por ver o valor e a misericórdia das dádivas de Deus em Cristo Jesus. Você pondera sobre a misericórdia e por ser um pecador que merece apenas o inferno, esse presente é uma misericórdia infinitamente cara, comprada para você pelo sofrimento de Jesus. Então, quando você agradece a Deus, recordando o valor e a misericórdia da salvação, você vê ainda mais claramente a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. E isso aumentará sua alegria em Deus, porque contemplar a gloriosa misericórdia de Deus é a nossa mais completa satisfação. Então, quando Deus nos chama para agradecer, Ele não está apenas nos chamando para agradecer pelo que Ele fez. Deus está nos chamando para nos alegrarmos com Ele. É manifestado no que Ele faz. É uma espécie de hedonismo cristão, apregoado pelas Escrituras e ensinado por Jonathan Edwards e John Piper. Meus irmãos, como podemos agradecer a Deus de maneira que a nossa alegria em Deus seja grande? Primeiro, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. O objetivo do dia de ação de graças é ver e sentir a glória da misericórdia de Deus, e não podemos fazer isso sem a obra do Espírito Santo. Então ore agora mesmo, pedindo um coração grato e alegre em Deus. Em segundo lugar, considere o valor de cada dádiva de Deus. Pense na saúde, pense nos amigos, no alimento sobre a mesa. Pense especialmente no Salvador e Santificador nosso. Em terceiro lugar, pense nas muitas misericórdias de Deus. Faça isso até ver mais da gloriosa misericórdia de Deus.
Em quarto lugar, dê graças a Deus, agradeça por suas dádivas, expressando valor da misericórdia de cada dádiva e regozije-se em Jesus. Gratidão é o reconhecimento por alguém que lhe prestou algum benefício impagável. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la eternamente. Quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer. Todo dia é hora, todo dia é dia de ação de graças. Procuramos a Deus para obter dele suas bênçãos e muitas vezes não procuramos para exercitar relacionamento com ele por meio da oração e do conhecimento da sua palavra. Isso é ação de graças. Às vezes erramos, irmãos, porque procuramos a Deus por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é. A gratidão é o sentimento que nos move a adorar a Jesus por aquilo que ele é. Então eu termino na noite deste dia. Será que nossas atitudes realmente revelam que há em nós um coração grato? Será que as nossas atitudes realmente revelam que o nosso culto tem sido de gratidão? Será que temos cultuado a Deus como uma forma de demonstrar gratidão a Ele? Será que temos orado e meditado na Escritura Sagrada como forma de evidenciar gratidão? Se desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos, seja a igreja, o emprego, a pessoa com a qual nós nos casamos, a casa em que moramos, a família que temos, o ministério que realizamos na igreja, enfim, cada coisa que o Senhor nos tem dado. Devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos. Será que eu e você somos gratos a Deus, independente das circunstâncias e do momento? Pense neste momento em alguns motivos pelos quais você deve agradecer mais ao Senhor. Pense também em como retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em quais pontos você poderia melhorar para se tornar mais grato a Deus? Não temos apenas um dia de ação de graças, mas uma vida aqui e na eternidade em ação de graças. Vamos ter um momento de gratidão a Deus por tudo que temos recebido através da oração. Ore aí mesmo, onde você se encontra, dobre os seus joelhos, erga suas mãos e agradeça a Deus. Deus, graças te damos por Jesus Cristo, nosso Salvador, tesouro, Senhor, profeta, sacerdote e rei. Uma abençoada noite em nome de Jesus. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar a ti.
conhecer, quero louvar-te. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, Senhor. cantar. Quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te.